Olá, olá, nono ano, e aí, tudo bem? Vamos então à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, nós estamos estudando acentuação tônica e gráfica. Nós vimos então a regra geral, né? Os acentos gráficos, os sinais gráficos. Nós também aprendemos a regra ou as regras das monossílabas, das oxítonas, paroxítonas, e agora vamos então para as proparoxítonas. As proparoxítonas, se nós formos então classificá-las conforme a posição da sílaba tônica, nós vamos observar que são as antepenúltimas sílabas, né, quando tônicas. Tá? Bom, todas são acentuadas e você não precisa olhar para o final da palavra, ou seja, para a terminação, para as letras finais. Tá? Porque em muitas situações nós podemos olhar para as 3 últimas letras, para as 2 últimas ou simplesmente para a última. Né? Bom, então vamos lá, o exemplo, olha só, nós temos aqui lógico, aos exemplos, né? Nós vamos separar, né, a palavra em sílabas, que estes são os passos para então nós podermos fazer a acentuação gráfica, não é? E aí nós temos então aqui a última, a penúltima e a antepenúltima, e é a mais forte, lógico. Então, a antepenúltima sílaba é a mais forte. Quando ela for a mais forte, você simplesmente não precisa olhar para a terminação. Coloca o acento. Todas são acentuadas, basta você determinar que, conforme no caso, classificação da palavra diante da posição da sílaba tônica, você simplesmente vai colocar o acento. Não é? Bom, então, temos aí lógico, você coloca o acento na antepenúltima. Parágrafo. Grafo. Beleza, a última, penúltima, mas só que a antepenúltima que é a mais forte, a tônica. Coloca o acento, tá? Beleza. Agora, a questão é que estas proparoxítonas são chamadas de proparoxítonas reais. Por quê? Porque existem as proparoxítonas aparentes. Observem, as reais são aquelas que não terminam em ditongos, tá? Ou seja, as aparentes são as que terminam em ditongos orais abertos, tá? E nessas séries aqui, ó, chamada de, no caso de ditongos crescentes, EA, EO, IA, IE, IO, UA, UE e UO. Exemplo, glória, ditongo, olha só, no caso crescentes. Antigamente era dividida a palavra, né, em sílabas, assim. Assim, né? Glória, no passado. Agora é dividida assim. Então, antigamente caía na acentuação da paroxítona terminada em ditongo. Por isso que são chamadas, ó, proparoxítonas aparentes, são chamadas as antigas paroxítonas terminadas em ditongo, tá? Ou seja, por isso que são chamadas de paroxítonas, aliás, proparoxítonas aparentes, tá? Então, são as antigas palavras paroxítonas que terminavam em ditongo. As paroxítonas terminadas em L, I, N, U, R, X, espécie de ditongo devem ser acentuadas, tá? Então, temos aqui as antigas paroxítonas terminadas em ditongo, ditongo oral aberto, crescentes, com estas terminações EA, EO, IA, IE, IO, UA, UE e UO. Antigamente, né, recebiam um acento por serem paroxítonas terminadas em ditongo e agora recebem acento por serem, então, proparoxítonas. Está aqui. Mediterrâneo, antes se dividia assim. Mediterrâneo. Pronto. Paroxítona terminada em ditongo. E agora é assim. Proparoxítona. Por quê? Agora vamos dizer realmente por quê. Alguns estudiosos entendem que aqui há um hiato e não um ditongo, tá? Ou seja, você então tem aqui Mediterrâneo. Eles dizem que tem a mesma força. Realmente tem, né? Mediterrâneo, o E junto com o. Se tem a mesma força, as duas são vogais. E na separação silábica, você não pode deixar 2 vogais juntas. Assim, havendo a separação, a palavra, na verdade, né, conforme a posição da sílaba tônica, deve ser classificada como proparoxítona. Então, essa aqui é a questão.
mas muitos não concordam com isso. Então, ainda há uma certa, vamos dizer, dificuldade das provas conseguirem trabalhar esse tipo de conteúdo, devido a não haver, né, um respaldo, né, total em si. Então, a palavra história, por exemplo, hoje, se for pela regra, né, teria de ser o que? Proparoxítono. História. Não vai mudar a acentuação, mas vai mudar em si regra a que pertence à situação gráfica. Tá bom? Por exemplo aqui, ó. História. Observe aqui, no caso, dicionário aqui, como ele é antigo, ele não faz a separação. Ele está, no caso, como uma paroxítono terminada em ditongo. Certo? Bom, continuando então a aula. Então é isso aí, né? As proparoxítonas são as paroxítonas reais e as proparoxítonas reais, desculpe, e as proparoxítonas aparentes, né? Se alguma prova, porventura, trabalhar essas questões aqui, pode ser que a questão esteja incorreta, né? Ela não consiga realmente trazer uma explicação que é aceita por todos. Bom, vamos lá, vamos agora aos casos especiais. É um pouquinho complicado. Só o nome do conteúdo já é complicado. O nome é o seguinte: as letras I e U tônicas, como segundas vogais de um hiato, devem ser acentuadas. As letras I e U tônicas, como segundas vogais de um hiato, devem ser acentuadas. Esse é o nome do conteúdo, tá? Como é que isso funciona? Então, quando estas, no caso letras, forem as segundas letras de um hiato, temos aqui proteína. Esses dois sons vocálicos aqui têm a mesma força, então as duas são vogais, tá? Não dá para determinar o que é vogal ou semivogal. Você primeiro determina, né, se os sons têm a mesma força ou não. E aí você vai dizer se as duas são vogais, ou uma é vogal e a outra é semivogal, ou uma é semivogal e a outra é vogal. Bom, aqui nós temos duas vogais. As vogais não podem ficar na mesma sílaba, né? Então, separa-se aqui a sílaba, né? Separam-se, né, as sílabas que têm essas, no caso, esses hiatos, né? Beleza. Só que a questão aqui é a seguinte: nós temos então a letra I como segunda vogal de um hiato, está sozinha na sílaba. Então, qual é a regra? Acentua. Ponto. Por quê? Porque ela tem muita força. Proteína, né? E uma outra situação: se ela estiver acompanhada de S, tá? Tá aqui, ó. Unidas à letra S, você também vai ainda acentuar. K-is-t. Não está sozinha, mas está acompanhada da letra S, então acentua. Por isso que saúde é acentuada a palavra. Sempre o Word faz isso aqui, ó. Saúde. Então nós temos aqui um U como segunda vogal de um hiato, está sozinha na sílaba, acentua, tá? Conteúdo também, balaústre. Agora o problema é o seguinte: olha o tanto de exceções, e ainda tem exceção da exceção. Então no final das contas nós temos 5 exceções, tá? Ó, professor, mas é da 2 em diante, é porque existe uma exceção da exceção aqui, ó. Então vamos lá, olha só. Não levam acento quando não formam sílaba com letras que não sejam a S, tá? Ainda, aí você separa assim: ainda. Olha o I como segunda vogal de um hiato, mas está acompanhada da letra N e não da letra S, então não acentua. Saiu. Observem aqui o I como segunda vogal de um hiato, sempre o Word fazendo isso aqui, ó. Saiu. Tá. Segunda vogal de um hiato, mas o I não está sozinha na sílaba e não está acompanhado, né, o I da letra S, então você não vai acentuar. Juiz também, o I vai ser acompanhado pelo Z e o Raul, o U vai ser acompanhado pelo L. Beleza, então se não está acompanhada de outra letra que não seja S, então você não acentua. Aí nós estamos na 2 aqui: não levam acento quando não formam sílaba com letras que não sejam a 3, não é? Não levam acento quando a letra I, mesmo sozinha na sílaba,
está seguida de, no caso, ela estiver seguida de NH, tá? Então, vamos lá, olha só, nós temos aqui moinho, inho. O I como segunda vogal de um hiato, está sozinha. Maravilha, vamos acentuar. Se houver um NH depois, não acentua. Por quê? Porque ele retira um pouco da tonicidade, né? Moinho. Beleza. Rainha, da mesma forma. Ra-i-nha. Não acentua. Se houver um NH depois do I, tá? Isso com o I, não com o U. Não levam acento quando a 4 estiverem antecedidas de vogais iguais. O I do próprio I e o U do U. Tá? Vogais iguais. Mit não acentua. Você separa aqui. Quando houver uma vogal igual a ela antes, tá, dela, você não acentua. Olha o I como segunda vogal de um hiato. Está sozinha? Deveria ser acentuada. A exceção diz que não, porque tem uma letra igual, idêntica. Tá? Paracuba. Tá? É um arbusto. Então nós temos aqui o U como segunda vogal de um hiato, mas só que ele é antecedido de uma letra idêntica. Não acentua. Xiita da mesma forma. Xiita é uma etnia lá do Oriente Médio, ou então uma pessoa muito séria. Aí nós temos aqui um I como segunda vogal de um hiato, e nós temos então aqui um I, só que antecedendo, né? Ou seja, uma letra idêntica, então não acentua. E por fim nós temos aqui as 5. Não levam acento quando, em palavras paroxítonas, isso aqui vai complicar, aparecem logo após ditongo. Cauíla, nós vamos trabalhar esta palavra aqui que é mais conhecida de vocês. Ó. Feiura, não estou querendo dizer nada não, hein? Beleza, feiura. Olha só, o U é uma segunda vogal de um hiato, certo? Só que ele é paroxítono, este U, e está antecedido de ditongo, não acentua, é uma exceção. Mas o professor está sozinha na letra, né? Desculpe, na sílaba, está sozinha, e então tem que ser acentuada. Só que a exceção diz que quando ele for paroxítono, só paroxítono, e houver um ditongo antes, ditongo ocorre quando dois sons vocálicos se juntam, né? E não se separam na separação silábica devido, no caso, a ser uma vogal e a outra semivogal, uma mais forte e uma mais fraca, ou vice-versa. Fei. Então o I é a semivogal e o E é a vogal. Se tiverem a mesma força, aí se separam, né, na separação silábica. Assim como o U se separou do I. Tá? Então nós temos aqui então que não forma um tritongo, por isso que tem que separar, né? Porque existe também hiato em que há separação entre uma semivogal e uma vogal, certo? Porque o hiato ele é formado de uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, e não de uma vogal, que é o I, uma semivogal e uma vogal. Tá? Eita, né? Mas vamos lá. Só que existe exceção. Quando eles são antecedidos de ditongo, mas não são paroxítonos, tá? São oxítonos, ou seja, o I e o U, então eles levam acento, na verdade. Ó, pi, ao, I. Temos aqui o I como segunda vogal de um hiato, mas está antecedido de um ditongo. Então, não deveria ser acentuada, conforme essa regra? Aliás, essa daqui? Olha, não, porque aqui ele é oxítono, porque isso só vai ocorrer quando forem paroxítonos, tá? O I e o U. Tui, que é o pássaro. Ui, U. Olha o U como segunda vogal de um hiato, mas antecedido de ditongo. Não deveria ser acentuado, mas ele é oxítono, só os paroxítonos que não devem ser acentuados. Então aqui você acentua, tá? É só os paroxítonos. Então aqui nós terminamos o nosso conteúdo, certo? Vou enviar um exercício para vocês, mas antes de tudo vamos resolver a primeira questão aqui, que a gente ficou de resolver até hoje. O texto não é necessário ler, nós temos aqui, ó, nas alternativas a seguir, foram selecionadas algumas palavras do texto e apresentadas justificativas para a presença do acento. Assinale a única correta. Então vamos lá, olha só. A primeira nós já vimos, porque já deve ser acentuada, porque realmente é terminada em A e é uma monossílaba, certo? Cai na regra, as monossílabas terminadas em A, E, O, E, O, I, E, devem ser acentuadas, tá? O problema é que aqui está dizendo que é uma oxítona. Está errada, tá? Nós queremos a única correta. Após
é acentuada? Pois é uma oxítona terminada em O seguido de S. Sim, certinho. Após. Oxítona terminada em O seguida de S. As oxítonas terminadas em A, E, O, E, I, O, I, E, em, ENS, e as que terminam então em sons vocálicos, não vou dizer, né, se são vogais ou semivogais, né? Bom, vamos lá, olha só, elas são então, na verdade, acentuadas, tá? Mesmo seguidas de S, certo? Beleza. Países. Países. É acentuado por ser uma paroxítona terminada em E seguida de S. Olha só, é até uma paroxítona. Só que não cai na regra das terminações das paroxítonas, cai na regra dos casos especiais de acentuação. Do I e do U tônicos como segundas vogais de um hiato. Olha aqui, o I é a segunda vogal de um hiato. Então não é questão de ser paroxítona. É tanto que aqui, ó, é acentuada, mesmo sendo uma paroxítona terminada em E seguida de S, que não deveria ser acentuada a paroxítona terminada em E seguida de S, porque não é essa, né, a regra de acentuação. É sim do I e do U tônicos como segundas vogais de um hiato. Então, nós já achamos aqui, né? Aí temos a D. Em E, o acento é diferencial, ou seja, aparece para diferenciar o verbo, essa forma verbal aqui é, da conjunção coordenativa sindética aditiva E. Olha só, gente, não. Por quê? Porque o E é uma monossílaba tônica, terminada em E, na verdade, ela própria, né, é o E, e então cai na regra, tem que ser acentuada. Então, esse acento aqui não é para diferenciar, cai na regra. E o E, conjunção, não deve ser acentuado, né, porque ele é uma monossílaba átona, e as monossílabas átonas não são acentuadas. Cai na regra também, né, das que não devem ser acentuadas. Ou seja, não é para diferenciar, não. Tá? Então, beleza. Terminamos por aqui. Até a próxima aula, tá? Em que nós vamos corrigir o exercício que eu irei enviar. Então, tchau, tchau.